Gente, a nossa aula agora é sobre Immanuel Kant. Vamos estudar o aspecto da moralidade em Kant. O Kant é um filósofo que me deixa assim muito feliz, porque ele diz pra gente o seguinte: olha, reflita sobre as suas escolhas. Porque dependendo do que você escolher, você não vai ser livre. Dependendo das suas escolhas, você não vai ser uma pessoa ética. E o Kant, ele trata da questão do iluminismo na medida em que ele entende que o iluminismo por si só não emancipa o ser humano. Não é capaz de tornar o ser humano livre. E ele faz isso a partir da relação entre moral e ética. Quando ele constrói a relação entre bússola moral, ética, liberdade, responsabilidade, moralidade, ele faz isso dizendo uma coisa muito simples. Os seres humanos não são naturalmente bons. É o dever que os torna morais. Mas a questão é qual tipo de dever. A realidade prática é a vida social. Na vida social, nós fazemos escolhas, tomamos atitudes. E essas escolhas dependem da vontade da ação humana. Então, toda vez que você pensar em maioridade, responsabilidade, liberdade, você vai lembrar da questão da escolha para o Kant. Ele vai dizer o seguinte: a razão prática envolve a liberdade para a ação ética universal. Ele parte desse princípio de universalidade, que é muito legal, porque pensa comigo, se o conhecimento escrito não é capaz de emancipar o homem, o que nos torna livres? A bússola moral. Por isso essa imagem está aqui. E ele vai falar que isso se constrói, né, esse comportamento, essa atitude se constrói a partir de imperativos. O imperativo hipotético e o imperativo categórico. Vamos lá. Todo mundo sabe, todo mundo tem uma noção, sem precisar fazer grandes reflexões teóricas, sobre o que deve ser feito na sociedade. Todo mundo sabe. Eu vou dar um exemplo que para mim é um exemplo profundamente significativo. Quando eu olho para a sociedade brasileira e entendo e identifico profundas desigualdades históricas, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, quando eu olho para o modo como o Brasil trata, o Estado brasileiro trata a natureza, como trata o meio ambiente. Quando eu percebo tudo isso, quando eu identifico esses problemas, quando eu entendo que eu, de repente, estou numa zona de conforto, porque no meio de uma pandemia, por exemplo, eu consigo me alimentar todos os dias, mas eu sei que tem pessoas que não conseguem se alimentar todos os dias, eu tenho esse conhecimento, eu não preciso de grandes formulações teóricas para saber o que eu devo fazer, para saber como eu devo votar, para saber o que eu devo escolher, né? E quando você faz aquilo que é bom para você enquanto indivíduo, quando você pensa numa consequência boa para você, a sua ação é orientada pelo imperativo hipotético. Imperativo categórico significa fazer aquilo que a gente sabe que deve ser feito, né? Existem coisas que a gente sabe que precisam ser feitas. E não adianta a gente fazer de conta que eu não tenho nada com isso. Porque as escolhas, elas são feitas o tempo inteiro. Até o silêncio é uma forma de você dizer qual é a sua vontade. Então, uma ação por dever é diferente de uma ação conforme o dever. Porque a ação por dever, ela está relacionada ao imperativo categórico. Enquanto a ação conforme o dever está relacionada ao imperativo hipotético. Porque se você parar para pensar, existem questões que são universais. Partindo do Brasil hoje, eu acho que qualquer pessoa que olhe para a espécie humana hoje entende a urgência da preservação do meio ambiente. Isso é urgente. Não é admissível que os animais tenham as suas patinhas incendiadas por dinheiro no Pantanal. Nós sabemos o que nós devemos fazer, nós sabemos o que nós devemos escolher, mas a questão é, pensamos de modo individual ou vamos agir de acordo com uma proposta de bússola moral sugerida por Kant?
Então, no entendimento kantiano, o ser humano, ele precisa ser educado, né? Porque ele naturalmente não é bom. A questão é, qual será a educação? Como nós educamos as nossas crianças? Como nós educamos os nossos jovens? Porque sejamos realistas, pessoas não brotam em árvores. Não chegam discos voadores aqui no planeta Terra e despacham pessoas aqui. Isso não acontece. Os seres humanos, eles são educados na vida e sociedade. Então, nós não somos pessoas incapazes de fazermos o que é certo. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Por isso, precisamos ter responsabilidade em relação ao que nós falamos, em relação ao que nós fazemos. E, resumindo, Kant, a questão da moral, a questão da ética, vem intimamente relacionada a uma ação por dever, a uma ação comprometida com um imperativo categórico, a uma ação comprometida com uma proposta universal, de fazermos o que é bom em si, de realizarmos uma ação boa em si. Então, se você quer ser livre, se você quer ser ético, faça o que é certo, faça aquilo que é categórico, tenha uma ação por dever. Se você quiser tirar uma foto do quadro, pode ficar à vontade e até a próxima aula.